É muito bom nós estarmos aqui juntos com o meu estudo dessa semana. Ensinaram para a gente abrir o Evangelho e ler, mas eu falei, eu vou estudar. Eu fui estudar e eu fiquei encantada. Então, na visão do entendimento dos espíritos, os espíritos se manifestam em todos os lugares. Não existe lugar que os espíritos não possam estar. Deus assim o quer. Deus deu ao homem a mediunidade para que as mensagens fossem levadas para todas as criaturas, em todos os lugares do planeta Terra. Para todos, ninguém pode ser deserdado da mensagem dada pelos espíritos. E só isso daí me deu uma reflexão muito grande. Se Deus, soberanamente justo e bom, deu a mediunidade para todas as criaturas, para que ninguém fosse deserdado, para que todos recebessem a mensagem de esperança, de luz, de amparo. Então, todas as criaturas, diferentemente de religiões, de credo, local, de ambiente, seja o que ela for dentro do planeta Terra, ela vai receber a mensagem dos espíritos, vai comprovar a vida após a morte de todos os espíritos. E os espíritos vão se comunicar em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer credo. Não existe limite, porque todas as pessoas têm o direito de receber as mensagens. Então, para espíritas, nós, eu e vocês, nós precisamos tirar o nosso preconceito, porque os seus espíritos vão estar em todas as religiões, em todas as seitas, em todos os países, em todas as nações. Nada será impedido que os espíritos ali estejam para divulgar a boa nova, para divulgar a reencarnação, para divulgar a imortalidade da alma, que a alma se comunica, que a alma vem e deixa a sua mensagem como ela está, maravilha o que ela faz. Então, nós, espíritas, mais estudiosos, com maior compreensão, vamos tirar o preconceito religioso. Reflete comigo. Então, existe o preconceito sobre os espíritos da Umbanda, do Candomblé, místicos, esotéricos, budistas, seja lá o que for, católicos. Se os espíritos se manifestam em qualquer lugar, porque assim Deus o quer, e assim Ele quer que o faça, e deu a todos os seus filhos a mediunidade para que todos fossem consolados, todos fossem ajudados, todos, sem exceção, todos os filhos de Deus. E nós vamos encontrar na doutrina dos espíritos, nós, espíritas imperfeitos, separatista. Separamos esses espíritos para cá, espírito para lá, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui é verde, esse aqui é azul, esse aqui é cor-de-rosa. Então, nós precisamos avaliar e refletir melhor sobre tudo isso. Então, eu ouvi hoje uma espírita, e ela falou, não, eu sou espírita, eu recebo os espíritos, mas hoje eu sou espiritualista, ela falou.
Porque hoje eu recebo um índio preto velho, então hoje eu sou espiritualista. E eu me choquei com a posição dela, porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos se comunicam em qualquer lugar, de qualquer maneira, com todos os médiuns. Todos os médiuns. Então, os espíritos vão aparecer dentro das igrejas católicas, evangélicas, místicas, esotéricas, vão aparecer na Umbanda, vão aparecer no Candomblé, vão aparecer no meio dos luciferianos, satanistas, vão aparecer por todos os lugares, porque Deus assim o quer. Deus assim o permite que o faça. E a doutrina dos espíritos, ela vem nos ensinar que essa gama de comunicação dos espíritos, nós vamos encontrar a escala espírita, que é a orientação da doutrina. Então, o livro dos Espíritos vai falar sobre a escala espírita. Nós temos os bons espíritos, que são aqueles espíritos protetores, orientadores. Nós temos uma gama da terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, que vão se manifestar. E lá Kardec coloca os drásticos, os duendes. Todos esses espíritos estão lá. Está lá, na escala espírita. Vão se manifestar. Então, a manifestação dos espíritos criança, de todas as raças, de todos os credos, de todas as nações, de onde quer que seja, é uma pesquisa para nós espíritas. É uma comprovação da vida após a morte. Ninguém morre. Nós somos imortais. Vai destruir a nossa alma após a criação divina. Nós chegaremos aos anjos e aos arcanjos. Então, nós compreendemos, nós espíritas, que somos um grupo cheio de preconceito. E dentro da visão espírita, dentro do evangelho, porque eu quero que vocês estudem, não existe esse preconceito. Todos os espíritos fazem o seu papel de divulgação da doutrina. E lá, é claro, quem que divulga a doutrina? É nós encarnados? Não, são os espíritos. Os divulgadores da doutrina espírita são os espíritos que se manifestam em todos os lugares. Porque Deus assim o quer. Então, somos nós, espíritas, que criamos os preconceitos, as divisões, o sistema. Criamos, a doutrina espírita criou um sistema para ela. Esses espíritos podem, esses não. Esse é um sistema. Quando nós estudamos profundamente a doutrina dos espíritos, foi onde Kardec fugiu. Saiu que ele mais tinha medo. Era desse sistema que é colocado a doutrina assim, 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 assim. E a doutrina é livre. Ela é livre. A bondade e a misericórdia divina faz com que os espíritos vão em qualquer lugar, eles curam, eles amparam, eles ajudam, eles aconselham, eles advertem. Então, eles fazem um trabalho de base. Então, quando Kardec fala que não existe doutrina dos espíritos sem espírito, ele falou algo básico, um princípio básico da doutrina. Se são os espíritos que se manifestam,
Se são os espíritos que provam os princípios doutrinários, a reencarnação, que fala da manifestação, que fala que os espíritos se comunicam, e que nós vivemos após a morte, e que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, quando você vê essa amplitude, ela é muito grande. Então, nós, espíritas, precisamos tirar o sistema que está sendo colocado na doutrina dos espíritos. Aí começamos a criar divisões e discórdia, desentendimento, desuniões, conflitos. Como eu vi hoje, a senhora falou, não, hoje eu sou espiritualista. Por quê? Porque alguém falou para ela que o índio dela, o caboclo dela, não era espírita. Olha, se tem cabimento uma coisa dessa. Eu não tenho preconceito, porque eu aprendi muito, eu estudei muito para chegar onde eu tinha chegado, a meu entendimento. Mas eu tive o prazer de ver no Evangelho segundo o Espiritismo, talvez eu tenha lido, mas não tenha estudado e escrito esses princípios, porque eu estudei bastante. Eu estudo. Está vendo que eu estou lá vou voltando no Evangelho de novo. Quantos evangelhos eu já estudei? Eu já estudei um monte, porque eu risco e pinto, e ponho flor, e ponho aqui, e risco tudo. Quando aquilo está todo riscado, eu compro uma obra básica inteirinha para mim e começo tudo de novo. Né? Porque eu estudo riscando, colorindo, botando tudo que eu quero, seta, e é assim que eu estudo. Então, eu fiquei encantada com o meu próprio estudo. E falei, Eli, eu quero essa aula. Eu preciso dessa aula, Eli. Faça essa aula para mim, porque eu preciso dela. Mais rápido do que você imagina. Larga o que você está fazendo e vai fazer a minha aula, que eu preciso dela. Eu não sou ninguém sem ele, porque eu só sei estudar e só sei apontar. Eu não sei fazer nada disso que ele faz, que prepara a aula. Mas eu chego e falei, Eli, eu preciso disso, que você faça isso, que você faça aquilo. Então, Deus é misericordioso. Ele põe do nosso lado amigos e companheiros para que nós possamos conseguir realizar algum propósito. Então, nós devemos ser gratos. Eu sou grata porque eu tenho vocês e essa oportunidade de falar a minha alegria de encontrar aquilo que penso, mas que estava escrito, estava dentro de toda a obra básica. Então, eu tenho trabalhado bastante, tenho falado para Eli que nós temos que tirar o preconceito. Não existe, os espíritos, se quiserem se manifestar onde eles quiserem, eles podem ir. Os espíritos africanos, eles podem se comunicar onde eles quiserem, gente. Deus assim o quer. Nada pode impedir que eles vão em qualquer lugar e que usem a roupagem que eles quiserem. Da mesma forma serão os índios, serão os caboclos, serão o anjo de guarda, os espíritos protetores, os elementares. Todo mundo trabalha. Então, nós espíritas somos pesquisadores desta grande filosofia que é a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, essa parte filosófica, é o livro dos espíritos. A filosofia, livro dos espíritos. E ali vai dar para nós um conteúdo de como entender a doutrina dos espíritos. Não existe doutrina dos espíritos sem os médiuns. A mediunidade é de suma importância, o desenvolvimento da mediunidade, para que os médiuns recebam seus protetores, para que os médiuns ouçam, vejam,
intuídos, escritos, falados, porque na doutrina dos espíritos, se vocês estudarem, quando o espírito ele quer falar, que ele quer falar para todas as criaturas, uma ordem elevada que quer passar uma mensagem, essa mensagem desse espírito vai planetariamente para todo o planeta. Todas as pessoas vão receber essa mensagem. Todas. Todos os médios. E cada um vai decifrar da maneira do seu entendimento. Mas o conjunto, a ideia central, vai ser dada para todas as pessoas. Então, isso que nós, espírita, devemos entender. Então, nós, dentro das nossas casas espíritas, porque o preconceito lá fora é muito grande, mas não é a base doutrinária, não é a base doutrinária, de maneira nenhuma. A base doutrinária somos nós, médios, termos a educação mediúnica. Sabermos nos comportar, falar, conversar, orientar, esclarecer, essa sim é a postura mediúnica. Ter a ética, os bons costumes como médium. Rosana, pode perguntar. É isso que eu queria para colocar. Porque o problema, eu acho que não é a casa espírita, Araci, é os médios. Porque os médios não estudam. Os médios chegam, por exemplo, eu que tenho mais contato com outras casas que eu trabalho, vem do evangélico, que cai no chão e faz aquela ruaça, vem da Umbanda, que faz barulho. Então, a partir do momento que você fala, eu permito que você receba esse tipo de espírito, a pessoa quer levantar, quer fazer, quer rodar, porque ela não acha. Então, eu falo assim, é o falta do estudo. Porque tem médium também que tem 100 anos, a gente sabe, não, já estudei, já sei tudo. Hora que senta, é isso que você fala, não sabe doutrinar mais. Porque é aquele método antigo, não, você vai nem que for amarrado, mas você vai, porque eles vão te levar. A pessoa não tem mais amor, não tem mais clareza. E é isso que eu falo, você receba o que você quiser, sentado, sem gosta, ela fala, mexer o fio dos cabelos, você senta e faz o que você quer, porque é você move a energia que você quiser. Mas não, isso é uma indisciplina do médio, essa dificuldade é o médio que tem. Perfeitamente. Não é a gente, porque a gente fala da hora de estudar, o povo corre, ninguém quer estudar. Então, perfeitamente. E aí, eu acho que tem alguns dirigentes que não sabem o que fazer com ele. Porque, olha, imagine se 10 incorporar desse jeito, o trabalho que dá, o barulho que faz. Então, veja bem. Então, vamos falar dos médios indisciplinados, que vocês não vão ser. Vocês vão ser chique e bonitinho. E qualquer um que já estudou comigo fala assim, ó, você não mexe nem o cabelo. Eu sempre falei isso. Você seja disciplinada. Por quê? O espírito, ele chega perto do médium e ele pode pensar assim, eu quero levantar, eu quero ficar em pé. Mas quem quer ficar em pé é o espírito. O médium educado, ele vai falar para o espírito, eu sinto muito, meu irmão, mas você vai ter que ficar sentadinho aqui comigo, porque é a disciplina da nossa casa. Você vai ter que ficar. Porque o médium é consciente. O médium é consciente. Então, nós vamos nos educando gradativamente, nós vamos nos educando a nossa mediunidade. Médium faz barulho, mas ele aprende que em determinadas situações ele deve ficar bem bonitinho. Para receber um espírito, eu apenas preciso sintonizar, senti-lo, observar e repassar a mensagem. É isso que é ser médium. Agora, aquela mediunidade antiga, que tem que mostrar que é médium, que tem que aparecer que é um espírito, para quem é estudioso, ele não precisa disso. Não precisa de maneira nenhuma.
Porque uma pessoa estudiosa, ela nota no médium falando a hora que muda o protetor. Aí é que está. Se eu estiver perto de um médium e ele estiver conversando comigo, eu sei a hora que ele incorpora, ele não precisa nem mudar o cabelo do lugar. Porque o timbre, a fala, o diálogo muda totalmente, sem o médium mexer o cabelo, nem o dedinho. Então, quando nós aprendemos a conversar com os espíritos e temos essa ética de postura para não incomodar os outros, para não falar alto, para não criar problema, indisciplina, barulho. Nós somos organizados dentro das nossas comunicações. Então, é um aprendizado. Então, não é porque lá, não. Eu estudei Umbanda. Estudei de ponta a ponta. Estudei candomblé, estudei Umbanda, estudei os místicos, estudei os esotéricos, estudei todas as religiões. Se vocês perguntar para mim, eu estudei. Porque para você falar de alguma coisa, você tem que ter estudado, entendeu? Você não pode chegar e falar isso ou aquilo sem que você tenha estudado a base daquilo. Então, a Umbanda, ela tem as suas leis, ela tem a sua fórmula de trabalho. Então, dentro da ordem da Umbanda, ela tem suas diretrizes. Só que a Umbanda não é como a doutrina dos espíritos, que tem tudo arrumadinho, tudo. A doutrina, ela te ensina de ponta a ponta a postura da mediunidade, do trabalho e de tudo. A Umbanda depende do dirigente da Umbanda, de aceitar ou não. Mas isso não tem nada a ver. Estou falando que lá eles têm um direito, a Umbanda tem o direito de cobrar, dentro da lei de Umbanda, o médium de Umbanda. Se ele é um médico, ele tem o direito de cobrar o seu salário como médico. Se ele é pedreiro, seu salário de pedreiro. Mas isso é uma regra da Umbanda quando ele vai fazer um trabalho para uma pessoa. É regra daquela ética, daquele modo de trabalho. Então, ali, na Umbanda, como são médios que não estudaram, então eles têm, e algumas religiões, se vocês entrar, quando o espírito vai incorporar, e que o espírito tenta o médium sair um pouquinho de lado, o médium gira. O médium gira. Então, isso está lá na Bíblia. Nas manifestações da Bíblia, eles falam que os espíritos apareciam nos tornados, nos vulcões, assim. Por quê? Porque é um método antigo. Antigamente, para incorporar, os espíritos giravam. E nós, médios educados, quando nós estamos nos preparando para uma palestra ou para receber um espírito, nós temos esse lance assim, mas nós retornamos imediatamente. Nós não deixamos nós ficar fora. Nós retornamos novamente à nossa postura. O médio educado, ele volta. E aí, o que o médio tem nesse ponto? Tem um branco. Ele tem um lapso branco, até que se faça a incorporação perfeita. Então, o médium sente o impacto do fluido, sente que o espírito chegou de várias informações. Uns arrepia, outros sente, outros é música na cabeça, o outro é uma fala, o outro é um cumprimento. Cada espírito é um modo de falar. Então, quando o espírito toca na aura espiritual do médium e vai se comunicar, quando esse médium se desloca, ele tem um espaço em branco. Em branco. E esse espaço em branco pode fazer com que o médium tenha dificuldade de incorporar seu protetor.
Porque nesse momento, ele acha que não tem ninguém próximo dele. Aí ele fica branco. Aí ele estuda para uma palestra, bem estudadinho. Chega lá, na hora que ele vai começar a dar o branco. É a hora que vai haver um entendimento com o seu protetor. E da mesma forma, é um sofredor. É um doente, é um cansado, é um aflito, seja o que for. Nesse momento de você, porque a incorporação é uma maneira de falar, porque o espírito não incorpora, o que incorpora em nós é o fluido. Incorporo o fluido, eu recebo o fluido. A ideia, o pensamento, a ação fluídica. Então, mas o espírito não entra dentro de mim. Eu absorvo, incorporo em mim o ódio, a raiva, a vingança, a felicidade, a esperança, a mensagem do espírito. Então, o fluido que vem até a mim, eu já percebo o espírito que assim vai se comunicar. Então, todo médium tem esse lapso branco, todo. Eu tenho isso, porque vocês às vezes não prestaram atenção, mas às vezes eu estou dando uma aula, e aí muda meu protetor, e aí trava a minha voz, e não sai direito a minha voz, até que atopa novamente o protetor, e aí eu começo a falar o que ele quer falar. Então, veja bem, espíritas, tire o preconceito, estudem, estude a doutrina. Ela é linda, ela é maravilhosa, e cada dia mais eu me encanto. E vocês vão ver nessa aula, da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, o preconceito nosso espírita. Deus, Pai, de amor, de bondade, Deus da vida. É de alma enternecida, Senhor, que nos reunimos todas as terças-feiras para estudar, para sair da ignorância, para nos moralizar, para compreender a nós mesmos. Esse é o nosso grande intuito, Senhor. Compreender a nós mesmos, porque estamos aqui, o que temos que fazer e como fazer. E nós agradecemos imensamente tu que preparaste Kardec em quantas vidas até chegar aqui. Para fazer esse grande rascunho, esse grande estudo da comunicação entre encarnados e desencarnados. E aqui nós estamos tentando, Senhor, com a nossa mente ainda catanha, nossa mente ainda pequena, mas temos vontade, muita vontade, e estamos aprendendo, e estamos crescendo, e estamos saindo da ignorância, e estamos abrindo a inteligência, e estamos abrindo os olhos, e principalmente, Senhor, compreender a mediunidade. Hoje estamos, Senhor, aprendendo, hoje que eu digo é nesta vida, que a mediunidade é como ir na escola. Nós precisamos aprender desde o início e não parar nunca. Primeiro aprender a ler a mediunidade, a compreender. Ó Pai amado, somos imensamente agradecidas pela Araci, pela Eli, por Kardec e por todos esses espíritos que têm trabalhado arduamente para tirar a humanidade terrestre do caos, da falência, da ignorância. Obrigado, Pai amado. Obrigado por todas as oportunidades. E nós estamos agradecendo
principalmente ao nosso anjo de guarda. Puxa, aqui na Terra a gente precisa de uma mãe e de um anjo de guarda. Deus nos dá uma mãe para cuidar de nós quando criança, orientar, acalentar, rezar por nós uma vida inteira. Que todas as mães amam e rezam pelos seus filhos. E um anjo de guarda que é um guerreiro, que ele fala assim, olha, vai que eu aqui estou. Vai, olha para mim, se comunique comigo, pense em Deus e vai. E ali ele vem. Uma espada é pouca para um anjo de guarda. Eu acho que ele tem muito mais do que isso. Ele tem várias cartas na manga. E somos imensamente agradecidos a eles. A todos os protetores, os guias, a todos os grandes estudiosos, filósofos, que vêm nos deixando várias dicas, vários textos, várias coisas. Obrigado, Deus Pai. Obrigado. Obrigado por nos acordar. Muito obrigado. Deus, tu és tão bom. Jesus esteve aqui, vivo, caminhou, falou, ensinou. O que faltou foi desenvolvimento humano para estar com a escrita bem desenvolvida. Mas Jesus não deu para trás, mesmo sabendo que nós tínhamos grandes dificuldades. Ele veio com toda a sua força e seu amor. E hoje nós conseguimos lhe seguir. O que não ficou escrito, os espíritos superiores trazem a nós. Basta querermos. A vida é maravilhosa. Obrigado. Imensamente obrigado. Por tudo que temos, por tudo que somos. Por tudo que já aprendemos. E temos certeza que ainda vamos aprender muito. E te agradecemos também, Senhor, imensamente, pela família. Ó, a família, Senhor. Essa é a verdadeira escola da vida. Tu nos dá essa grande oportunidade. Obrigado, Deus Pai. Que amemos imensamente em todos os segundos a nossa família. Para podermos chegar aos seus corações e levar o Evangelho de Jesus, o conhecimento da mediunidade, a luz, a reconhecer no sol, na natureza, a providência divina. Obrigado, Deus Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos, toda a espiritualidade que trabalha para a Terra produzir, para o oxigênio funcionar, para a fala, para os neurônios. Ah, se a gente parasse para pensar. Quantos milhões de espíritos trabalham na seara de Cristo? Trabalham para Deus no planetinha Terra. Obrigado a todos nós. Muito obrigado. Que sejamos dignos de receber todo esse amor. Que sejamos dignos de receber todo esse conhecimento. E que tenhamos pressa, muita pressa de aprender, muita pressa de melhorar, muita pressa de crescer. Que tenhamos a alegria da vida. Muita alegria. Porque com alegria a gente vence melhor. Obrigado, Pai amado.
por mais esse semestre. Muito obrigado pelo ano de 2026. Muito obrigado por tudo que temos e tudo que somos. E de alma enternecida, louvemos a Deus, a Jesus, a paz. E assim nós encerramos o nosso semestre no nosso grupo de estudo e desenvolvimento mediúnico deste ano de 2026. Que seja coroado com êxito, com luz, com sabedoria. Muito, muito obrigado. Que assim seja.